Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário das Finanças, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário das Finanças, há uma frase fundamental no início deste debate, que é um facto que ninguém pode esconder, nem nesta Casa, nem no resto do país. É que a União Europeia trata melhor as RUPs do que os Estados-membros, como, por exemplo, o que acontece com Portugal e a Madeira. Mas, Sr. Secretário, hoje o Partido Socialista não quis falar, por isso é que o Partido Socialista não quis falar da taxa de execução dos fundos da União Europeia, o PS fugiu a este debate, das verbas da União Europeia aplicadas na região autónoma da Madeira e tudo o que tem a ver com a execução, com a boa prática e com a boa política do Governo Regional implementar todos estes fundos na Madeira, o Partido Socialista fugiu completamente deste debate. Aliás, vimos a primeira intervenção do Partido Socialista, onde quis fazer um número que não passou. Não quis falar nada que tinha a ver com os fundos europeus e muito menos, Sr. Secretário, quis falar sobre o que aconteceu depois da pandemia. Depois da pandemia, os fundos europeus foram ainda mais além, foram fundamentais para a recuperação económica. Hoje temos na região autónoma da Madeira a maior população empregada de sempre, os melhores números no emprego. Senhor Secretário das Finanças, é isto que vemos por parte do Partido Socialista. Tem dificuldade em reconhecer, tem dificuldade em dizer que a União Europeia é mais amiga da Madeira do que o Estado português. Tem dificuldade em reconhecer que a Madeira executa bem os seus fundos europeus. Tem dificuldade em vir a esta Casa e reconhecer, não que seja por um dia, aunque seja reconhecer por um dia, Sr. Secretário, tudo o que tem sido feito de bom na Madeira com estes fundos. Sr. Secretário, agora eu pergunto, se não fosse por estas verbas da União Europeia, se não fosse pelos fundos bem aplicados na Madeira, se não fosse pela forma em que o Governo Regional tem executado e tem planificado e tem tido um plano estratégico para estas medidas, se não fosse por estes fundos, Sr. Secretário, o que é que fosse feito da Madeira hoje em dia? Como é que tivesse a Madeira hoje em dia se não dependêssemos de uma União Europeia que é mais amiga da Madeira do que o país amigo da nossa região? Obrigado. Sr. Deputados, a taxa de discussão do Madeira 1420 é, por muito que custe reconhecer à oposição, das mais elevadas dos programas regionais do país, já incorporando e considerando o reforço de verbas do REACT, e isso também é um dado que muitas vezes é ignorado, e é também um reflexo da boa política de aproveitamento dos fundos e é também o reflexo do compromisso que nós atribuímos à nossa relação com a União Europeia e o quanto valorizamos, de facto, quem tem disponibilidade e vontade de nos ajudar. Nós, quando negociamos um quadro comunitário com a União Europeia, todos sabemos que tivemos o risco de ver diminuídas as taxas de comparticipação. Felizmente, com um grande esforço negocial, foi conseguido manter os 85%, mas também sabemos que com a União Europeia 85% é 85%. Não é como com o Estado, que 50% é 30%, é 25%, e mesmo os 25% às vezes não chegam a tempo e horas. Por outro lado, também, relativamente à postura do reconhecimento do Estado-membro face àquilo que é o Estatuto de uma região ultraperiférica, eu acho que as evidências falam por si. E não terá sido por acaso que o próprio Conselho da Europa fez essa recomendação aos próprios Estados-membros, porque o próprio Conselho da Europa sabe, a própria Comissão sabe, que os Estados reivindicam perante a Comissão aquilo que não praticam, e é nesse pressuposto também que nós temos vindo, dentro dos vários fóruns, como já aqui disse, Comitê das Regiões, na Conferência dos Presidentes, na recente associação de RUPs que foi criada para criar uma estrutura de crítica, de suporte para a consultoria e suportar estudos técnicos que venham defender perante a Comissão Europeia aqueles que são os interesses das próprias regiões ultraperiféricas, e é um trabalho que não está de todo concluído.
É um trabalho que tem alguns desafios, como já aqui disse, mas é um compromisso que nós assumimos com a população da Madeira e do Porto Santo, que quer no Fórum Nacional, quer no Fórum da União Europeia, iremos defender sempre os interesses da região autónoma da Madeira.